Olha, com alegria que nós chegamos até você mais uma vez, através da TV Gran Dourados, com o programa da Igreja Presbiteriana de Dourados, o programa Andando com Cristo. E hoje eu quero começar o programa fazendo um convite muito especial para você que nos acompanha aqui pela TV Gran Dourados, especialmente para as mulheres que estão nos acompanhando. Neste domingo próximo, às 19 horas, nós vamos ter na igreja um culto pelo Dia Internacional da Mulher. E você é nossa convidada, você com toda a sua família, para estar neste culto. É o Dia Internacional da Mulher e nós vamos fazer um culto de gratidão a Deus pela vida de cada uma das mulheres no nosso meio, da nossa cidade, da nossa igreja. Então você está convidado a participar conosco. Próximo domingo, 19 horas, na Igreja Presbiteriana de Dourados. Depois do intervalo, nós vamos estudar juntos a Palavra de Deus. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Nós voltamos aqui na segunda etapa do programa Andando com Cristo e hoje nós vamos estudar sobre o desafio de seguir a Cristo. Eu não sei se você tem acompanhado as últimas reportagens sobre a perseguição aos cristãos no mundo, especialmente o Estado Islâmico. Prendeu na Síria, semana passada, 256 cristãos. Na semana anterior, 26 foram mortos no Egito, os coptas, cristãos, mortos pela perseguição à sua fé. E tem aumentado a tensão no mundo inteiro quanto à perseguição aos seguidores de Cristo. Seguir a Cristo tornou-se um grande desafio. Nos nossos dias e no nosso país, aqui no Brasil, seguir a Cristo é um desafio também moral, é um desafio ético, é um desafio espiritual. Até porque nas faculdades a tolerância à fé cristã a cada dia tem diminuído. Ao mesmo tempo em que no palco da fé cristã muitos escândalos têm surgido. Seguir a Cristo, verdadeiramente a Cristo, é um desafio também no nosso país. Seguir a Cristo é um desafio pela Europa. A Europa, ela se entregou a um secularismo de tal forma que a igreja tem encontrado grandes dificuldades em pregar o Evangelho na Europa. Há uma apostasia, há um descaso com o Evangelho, com a fé cristã. O homem extremamente materialista e secularizado. Há um desafio muito grande em seguir a Cristo na Europa. A Ásia
tornou-se um grande desafio para seguir a Cristo na Ásia. As perseguições ao Evangelho em toda a Ásia têm aumentado categoricamente, ao mesmo tempo que a Ásia se tornou um ponto de peregrinação religiosa, histórica, arqueológica. Parece que ali tem uma fé sepultada, uma fé cristã que fica nas ruínas, constantes visitas de turistas naquelas ruínas para lembrar os tempos, por exemplo, das 7 igrejas do Apocalipse, e lembrar que ali foi um palco missionário do primeiro século, mas a fé cristã tem sido duramente perseguida na Ásia. Ao mesmo tempo, a fé cristã tem crescido, e seguir a Cristo, que é um desafio em vários pontos do mundo, seguir a Cristo tem sido a alegria de muitas pessoas. Nós temos estudado a China, a Índia e especialmente algumas regiões da Oceania, onde as pessoas têm encontrado a alegria de seguir a Cristo. No Brasil também, na América do Sul também, muitos têm encontrado a alegria, o desafio de seguir a Cristo. E assim como o carcereiro que manifestou grande alegria por ter crido em Deus quando o Evangelho chegou até o seu lar, nós temos visto um contraste, um contraponto, a perseguição de um lado, frieza do outro, grande alegria de outro lado. Pessoas que têm encontrado em Cristo a solução para a sua vida, a salvação, a vida eterna, e não esconde do seu coração esta alegria do Evangelho, a alegria da salvação. De forma que você que nos acompanha nesse programa, o programa Andando com Cristo, e o desafio de seguir a Cristo é o nosso grande desafio em todos os tempos. Então, enquanto você vai pensando aí, eu quero que você lembre as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele, passando pelo mar da Galileia, encontra ali alguns pescadores e diz a eles: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. E eles, deixando tudo, seguiram após Jesus. Eles seguiram a Cristo. Você também está convidado a seguir a Cristo. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai encontrar inúmeras pessoas seguindo a Cristo. Você vai encontrar em Atos dos Apóstolos aquelas pessoas que começaram a seguir a Cristo com grande alegria. Você vai encontrar nas cartas de Paulo relato de pessoas que se encontraram com Cristo, tiveram um encontro transformador e começaram a seguir a Cristo. E seguiram a Cristo até a morte. Lá em Apocalipse, você vai encontrar as testemunhas de Cristo, algumas sendo martirizadas, mas você vai encontrar o texto dizendo: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Seguir a Cristo é um desafio. Não saia daí, no próximo bloco nós vamos tratar sobre um texto maravilhoso de Lucas, capítulo 9, sobre 3 personagens do Evangelho que se dispuseram a seguir a Cristo. Não saia daí, depois do intervalo nós voltaremos. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo.
Requinte, indústria e comércio de móveis e decoração. Há 29 anos no mercado, o Requinte trabalha com amor e dedicação para oferecer aos seus clientes o que há de mais moderno no ramo de móveis e decorações. Com fabricação própria e uma equipe especializada, a Requinte produz móveis de ferro e alumínio com fibra sintética. A sua linha de produção atende também os projetos especiais para arquitetos e decoradores. Requinte, Rua Mário Feitosa Rodrigues, 860, no Alto do Indaiá, saída para o aeroporto em Dourados. Mais informações, ligue 3426-6000. Requinte, qualidade e beleza a preço de fábrica. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Nós voltamos aqui no último bloco do programa Andando com Cristo. Estamos falando hoje sobre o desafio de seguir a Cristo. Olha esse texto que nós vamos ler com você neste momento. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, por onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me primeiro ir sepultar o meu Pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Não sei se você observou, nós fizemos aqui uma leitura com 3 personagens que se dispõem a seguir a Cristo, ou que são convidados a seguir a Cristo, e a forma como eles se comportam diante do desafio de seguir a Cristo. Jesus, ele estava no seu ministério rumo a Jerusalém, quando ele depara com estas pessoas no caminho, e elas são abordadas sobre o desafio de segui-lo. E é interessante que ele estava exatamente caminhando na direção do Calvário. Era a última vez que Jesus passaria por ali, porque ele estava indo para Jerusalém, e em Jerusalém aconteceria com ele a sua morte, o seu sacrifício na cruz, o seu julgamento e a sua ressurreição. Então Jesus estava indo rumo a Jerusalém, indo eles caminho fora. Jesus estava indo na direção de Jerusalém. E Cristo sempre desafiou as pessoas a segui-lo. Você mesmo pode estar sendo desafiado neste momento a seguir a Cristo. Muitas pessoas têm a consciência intranquila consigo mesmo por nunca ter seguido a Cristo, não aceitado o desafio de seguir a Cristo, não dado crédito ao reino de Deus e ao Evangelho, e colocado em primeiro lugar a mensagem do Evangelho. Muitas pessoas têm o coração inquieto. Parece que estes personagens do texto que estamos trabalhando aqui, eles tinham também o coração inquieto, já tinham ouvido falar de Jesus, dos seus ensinos, dos seus milagres, da sua pessoa, do seu amor, e tinha aquele desejo na alma de conhecê-lo.
E sempre acontece isso com o ser humano. Às vezes ele não segue a Cristo, mas admira aquele que segue. Isso acontece todos os dias. Pessoas chegam para a gente e falam assim: olha, pastor, eu não sigo a Cristo, eu não sou muito ligado à igreja, ao evangelho, mas eu tenho uma admiração por vocês que seguem a Cristo, que buscam o reino de Deus. Então muitas pessoas não seguem a Cristo, mas têm admiração por quem segue. Pode ser que esses 3 personagens do texto que estamos tratando aqui, eles não seguiam a Cristo, mas tinham aquela admiração por aqueles que o seguiam. E de repente então Jesus vai ouvir 3 declarações, uma de cada. A primeira diz aqui o texto que alguém aproxima de Jesus e fala: seguir-te-ei, Senhor, por onde quer que fores. Interessante que a primeira declaração dirigida aqui por Jesus, e primeiramente dirigida a Jesus, foi de alguém que de livre vontade se dispõe a seguir a Cristo. Ele chega e diz assim: seguir-te-ei por onde quer que fores. Quantas pessoas fazem isto? De livre vontade começam a seguir a Cristo. Alguns é o pai que insiste, outro é um vizinho que convida, outro tem alguma circunstância na vida que o leva a seguir a Cristo, mas este aqui parece que está na frente de muitos, porque ele mesmo se dispõe a seguir a Cristo e ele mesmo toma a iniciativa. E isto parece que o coloca na frente e até mesmo em vantagem a muitos outros, porque durante o ministério de Jesus, quantas pessoas ouviram a palavra de Deus, ouviram sobre o reino de Deus, ouviram sobre o arrependimento, ouviram sobre a pessoa de Jesus Cristo e não creram nele, não se dispuseram a seguir. Este aqui não, evidentemente, ele se coloca na frente de muitos outros, porque ele se dispõe a seguir a Cristo. Então Jesus, olhando para ele, diz assim: será que você está certo, convicto do que você está se propondo na vida? Há um desafio pela frente. E o desafio que Jesus coloca é o seguinte: olha, as aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É como se Jesus estivesse dizendo por ele: você pensou nas consequências? Você está atento às consequências de me seguir? Porque as aves dos céus têm ninho, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você vai me seguir para onde? Isso é importante para nós entendermos o que Jesus estava querendo nos ensinar com isso. Pelo menos 2 coisas Jesus queria ensinar àquele moço e a nós também. Jesus quer lembrar a todos que querem segui-lo que seguir a Cristo implica em sacrifício, implica em cruz, implica no fato de que não pode ter no nosso coração nenhum outro interesse material, de querer seguir a Cristo para ganhar dinheiro e se tornar alguém poderoso, cheio de recurso financeiro, como a própria teologia da prosperidade. Parece que quem segue a Cristo vai ficar rico, vai encher a sua casa de bens, etc. Não pode ser esse interesse de seguir a Cristo. Também não pode ser o interesse de fama. Você vai ficar famoso. Você seguir a Cristo, as pessoas vão olhar para você e falar: não, como que ele segue a Cristo, olha como que é uma pessoa admirável, olha como é um servo do Senhor. Pode não te trazer nenhuma fama. Jesus queria esvaziar o coração daquele moço e o nosso de nenhum interesse particular, interesse materialista ou interesse pessoal de segui-lo.
Ele quis dizer o seguinte: olha, quem quer me seguir tem que saber que não pode ser por interesses particulares, tem que ser apenas pelos interesses do reino dos céus. Às vezes implica em ser afligido, às vezes implica em ser rejeitado, às vezes implica em ser provado. Quantos irmãos nossos pelo mundo estão sendo provados, suas vidas estão sendo ceifadas. Vídeos estão percorrendo aí na internet para todo lado dos cristãos, aquele massacre lá cortando a cabeça dos cristãos, a cabeça rolando semana passada agora lá nas regiões do Oriente. Então, seguir a Cristo implica em desafios. Segunda coisa, seguir a Cristo é para nos lembrar que não pode haver nenhum tipo de falsa pretensão. Você não pode querer seguir a Cristo com nenhuma ambição que não seja o reino de Deus. Há uma batalha para ser travada, há uma carreira para ser corrida, há uma obra a ser realizada, dificuldades virão. Seguir a Cristo implica em encarar grandes desafios neste mundo. O que vale a pena é a esperança, é a vida eterna, é a alegria do perdão de Deus na nossa alma, é a alegria de uma nova vida que nós temos agora em Cristo, é a alegria de uma esperança para toda a eternidade, é a alegria da salvação, é a alegria da vida eterna, é a alegria da paz com Deus no nosso coração. Tem muita alegria, mas você tem que saber que tem grandes e tremendos desafios. É como se Jesus perguntasse para aquele moço: você está disposto? Porque muitas pessoas começam a vida cristã, na vida cristã começam bem e acabam mal, porque tentaram seguir a Cristo por outros interesses que não foi o reino de Deus, que não foi o perdão dos pecados, que não foi a salvação em Cristo. Outros começam mal e acabam bem. Às vezes, os primeiros tempos da sua jornada cristã são tempos difíceis, são desafios grandes, mas começam com grandes lutas, mas acabam bem. Então este primeiro moço se dispôs a seguir a Cristo. E Jesus diz assim: as raposas têm seus covis e as aves dos céus ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O segundo exemplo aqui do texto diz que a outro Jesus disse: segue-me. Se o primeiro se prontificou a seguir a Cristo, o segundo foi dirigido, a segunda declaração de Jesus foi dirigida a alguém que Jesus mesmo convidou para segui-lo. Ele disse: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me primeiro sepultar o meu pai. Observa que este homem não está de tudo errado. Ele diz: deixa-me primeiro sepultar meu pai. É bom você saber que não significa que o pai dele estava morto num caixão. Significa ele dizer assim: eu só posso deixar a casa do meu pai depois que ele morrer. É mais ou menos este o sentido. Então Jesus disse para ele assim: deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Você vai e prega o reino de Deus. Olha que o que Jesus está dizendo é que a ocasião exigia uma grande urgência. Jesus estava indo para Jerusalém para ser crucificado. E ele então manda os seus discípulos de 2 a 2 para proclamar o reino de Deus, e ele estava recrutando pessoas para ser encaminhado numa grande força-tarefa que antecedia sua morte, anunciando por todos os cantos que o Messias havia chegado, o reino de Deus estava próximo e o sacrifício pelos nossos pecados seria feito de imediato. A urgência daquele momento, Jesus precisava de uma tarefa urgente, alguém que se prontificasse a uma tarefa urgente. Aquele momento exigia, a ocasião exigia urgência, e quando a tarefa é urgente, nós não podemos apresentar nenhuma desculpa. Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos.
Sempre haverá na sociedade pessoas prontas a proceder com um velório, a sepultar as pessoas que morreram. Mas aquele homem deveria, num senso de urgência, ir e pregar o Evangelho. O que nós temos que entender é que o reino de Deus, às vezes, exige de nós esta urgência. Isso quer dizer que a agenda dos filhos de Deus deve estar comprometida com o reino dos céus a tal ponto que nada na sua vida seja uma prioridade maior do que o reino dos céus. O mundo está cheio de pessoas agradáveis, simpáticas, amigas, de boa palavra, mas que não tem na agenda o reino de Deus, nunca tem tempo para Deus, para ir no culto, para cultuar a Deus em espírito e em verdade, para a oração, para a leitura da palavra de Deus, nunca tem tempo. Então a agenda dos filhos de Deus precisa de ter a prioridade do reino dos céus. Deixe os mortos espirituais sepultarem os mortos fisicamente e espiritualmente. Você vai e prega o reino de Deus. O terceiro que recebe aqui o desafio de seguir a Cristo, é interessante que ele agora, este terceiro desafio, esta terceira declaração de Jesus, ela é feita por alguém que se dispôs a seguir a Cristo, mas com uma condição. O primeiro foi incondicional, o segundo apresenta as suas desculpas, o terceiro apresenta uma condição. Ao terceiro, Jesus disse assim: segue-me. E ele mesmo disse: seguir-te-ei, Senhor. Eu quero seguir-te. Eu quero aceitar o desafio de seguir ao Senhor. Mas deixa-me primeiro ir lá em casa, ir lá na minha casa, despedir da minha família. Eu preciso de dar um tchau para a família, eu preciso de me despedir da família. O que Jesus percebe é que este moço estava com o coração meio que dividido. E este homem não estava demonstrando muita determinação, engajamento no reino de Deus. Ele não estava muito preparado para ser um discípulo de Jesus. Então Jesus disse para ele: olha, ninguém que pondo a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Nós devemos aprender 3 coisas com Jesus neste episódio. Primeiro, devemos entender que é impossível alguém seguir a Cristo tendo o seu coração dividido. O desafio de seguir a Cristo depende de nós, de nós encararmos este desafio como algo que não pode deixar o nosso coração dividido. Quantas pessoas falam assim: eu tenho muita vontade de seguir a Cristo, porém, eu ainda tenho alguns amigos que vão ficar rindo de mim, criticando, ou seja, o coração está dividido. Ou então eu quero saber o que a minha casa pensa disto, o coração está dividido. Então, seguir a Cristo implica em não ter um coração dividido. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Ninguém consegue servir a 2 senhores, disse o Senhor Jesus Cristo. Outra coisa, quem quer seguir a Cristo não pode olhar para trás. Muitas pessoas querem seguir a Cristo, mas ficam querendo olhar para trás. Algum tipo assim de saudade de alguma coisa que deixou no mundo, saudade de algum objeto que ficou para trás, saudade de alguma coisa que deixou no mundo. Quem olha para trás sempre quer voltar atrás. Seguir a Cristo é um desafio que exige de nós esta determinação. Quem colocou a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Seguir a Cristo é um desafio que exige de nós não olhar para trás. E devemos lembrar nesse episódio que Jesus, ele não compartilha o trono dele com ninguém.
É por isso que numa certa feita ele diz: quem não estiver disposto a deixar pai, mãe, irmão, amigos por amor de mim, não é digno de mim. Isso significa que seguir a Cristo não tira de nós o dever de honrar os nossos pais, mas Cristo tem que ser a prioridade. Quando Deus chamou Abraão, ele disse: sai da tua terra, da casa de teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. E Abraão foi segundo a promessa de Deus. Às vezes seguir a Cristo implica em algumas decisões radicais na nossa vida. Moisés deixou o palácio de Faraó, e Jesus nos desafia nos nossos dias a deixar muitas coisas para trás para segui-lo. Nós estamos falando hoje no programa do desafio de seguir a Cristo. Qual é o seu desafio? Seguir a Cristo, que tipo de desafio tem trazido à sua vida? É dito a ele que não pode ter interesses particulares. Então você não deve seguir a Cristo por interesses particulares. Porque as aves dos céus têm ninho, as raposas covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Seguir a Cristo não pode ser uma decisão onde você fica inseguro nela. Eu quero seguir, mas estou deixando umas coisas aqui para trás, quero voltar para pegar o que eu deixei para trás. Também não. Seguir a Cristo implica em uma decisão determinada. Eu espero em Deus que você encare este desafio de seguir a Cristo, conforme a palavra de Deus está nos colocando aqui, sem ter um coração dividido, mas com um coração completamente voltado para o Senhor, de todo o coração, tendo o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos concluir este programa. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações: 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Olha, nós chegamos aqui no último bloco do programa Andando com Cristo. Quero agradecer a sua audiência, a sua companhia aqui na TV Grande Dourados, a TV da família douradense. Reforçar com você o convite para estar conosco no culto, mas eu quero também te convidar. No domingo nós temos às 9 horas da manhã a Escola Dominical. A Escola Dominical é um local excelente para você levar a sua família para receber o ensino da palavra de Deus. Ali na escola dominical é uma escola bíblica, onde nós aprendemos a Bíblia, ensinamos a Bíblia e desfrutamos da comunhão com Deus e com os irmãos no ensino e no estudo da palavra de Deus. Você precisa de conhecer a palavra de Deus. A escola dominical
é o ambiente, é o espaço apropriado para isto. Não deixe de ir na escola dominical. Todo domingo às 9 horas da manhã, a nossa igreja tem uma escola dominical zelosa no ensino da palavra de Deus. E é isto que eu sei que você mais precisa para a sua alma. O outro convite é para o culto das 19 horas. Nós vamos comemorar o Dia Internacional da Mulher e você é nosso convidado, você é nossa convidada a estar conosco nestas programações. Quero deixar aqui a minha palavra de gratidão, mais uma vez, a você que nos acompanhou aqui no programa Andando com Cristo, na TV Gran Dourados, a TV da família douradense. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro aqui neste programa. Eu vou encerrar orando por você. Deus amado, nós colocamos nas tuas mãos a vida dos nossos telespectadores. O desafio de seguir a Cristo queremos também colocar diante do coração daqueles que nos acompanham agora. Há um convite do Senhor para cada um dos nossos telespectadores: vinde a mim. E que eles possam entender e aceitar este convite de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. E que o desafio de seguir a Cristo seja a alegria do coração daqueles que nos ouvem agora. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.